Hilton, como está esse campeonato de lives aí que você e Marcos, rapaz, é uma maratona, viu? Vamos começar, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Dando prosseguimento ao nosso programa de lives do Sinteste. Hoje, 5 de agosto de 2020, nossa live hoje fala sobre o retorno das universidades e o impacto legal da educação. Temos hoje como convidados Dr. Claudson Bastos. Ele é médico infectologista e professor da Universidade do Estado da Bahia. Boa tarde, professor. É um grande prazer sua presença aqui conosco. Boa tarde. É uma honra estar aqui presente com pessoas realmente de grande capacidade técnica, intelectual e que está aqui para colaborar. Esse é o nosso objetivo. Eu peço publicamente aqui, já está sendo gravado, que eu estou usando máscara porque eu sou médico infectologista do Instituto Couto Maia e nesse momento eu estou aqui no ambiente de trabalho próximo de pessoas e por isso mesmo eu tenho que falar de máscaras. Temos também a presença e uma honra do reitor da Universidade Federal da Bahia, professor João Carlos Salles. Professor, é uma honra. Estamos aqui sempre à disposição e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Firmino. Tem algum microfone aberto? O microfone está aberto. Não, professor. Então, obrigado. Uma honra estar com vocês, Firmino. As ordens. Temos também a presença de Dayana Alcântara, presidente do Fórum dos... Boa tarde, Dayana. Boa tarde, Firmino. É um prazer participar desta live com pessoas que, de fato, estão aí nessa luta, né, que todos nós estamos enfrentando dentro das suas esferas, buscando, de fato, a segurança e se proteger e, ao mesmo, dar o melhor para a vida de todos os baianos. Então, agradeço aí por fazer parte desse debate nessa tarde com o Hilton, né, um aguerrido aí da luta conosco já há um tempo nessa trajetória. Ao professor João Carlos Salles, pela sua atuação, não só enquanto reitor da UFBA, mas também enquanto presidente da Andifes. Nós, no movimento sindical, acompanhamos, né, as publicações do professor João Carlos Salles e sabemos que ele tem um diferencial aguerrido, né, à frente da defesa da educação e das universidades. Então, agradeço por fazer parte, bem como com o infectologista Cladilson, que também é professor da UNEB, não é isso? E aí está sempre participando das atividades que o Sinteste tem chamado para dar esse esclarecimento à nossa comunidade. Então, obrigado por fazer parte desse grupo seleto aqui para esse debate de hoje. Temos também a presença do deputado estadual pelo PSOL, Hilton Coelho. É um grande prazer, uma honra, deputado. Boa tarde e suas considerações. A honra é toda minha, Firmino. É uma alegria muito grande saber que o Sinteste continua na sua trajetória de ampliar o debate, tratar das questões que parecem questões que o governo procura decidir de maneira unilateral. A gente percebe aí que a conduta política desse governo, em relação, particularmente em relação aos servidores públicos e ao serviço público. Nós acompanhamos essa polêmica, João, sobre a situação, né, a posição unilateral, tanto do governo do Estado como da Prefeitura, em relação à universidade. Você sabe que nós tivemos uma postura bastante solidária. Então, nós percebemos o perfil desse governo, né? Autocrático,
que procura agir de maneira unilateral, sem diálogo com os servidores, e a posição do Sinteste acho que é uma posição de vanguarda do serviço público, no sentido de democratizar qual vai ser o comportamento no espaço público, num contexto tão complexo como esse, que é o contexto da pandemia. Então, eu estou bem contente de participar aqui do debate, porque, para mim, é um debate de vanguarda. Então, estar aqui junto com vocês, com você, Firmino, Dayana, com o professor João Salles, o nosso reitor dos reitores, né? Alguém que é uma grande liderança nacional hoje, no mundo acadêmico do país, o professor Claudson também, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a nossa discussão. Estou bem contente de estar aqui. Bom, agradecer também a presença dos nossos colegas servidores técnicos, dos professores, né, dos estudantes em todas as universidades públicas e também de todos os servidores públicos que estão antenados no nosso Facebook. Então, se você entrou no nosso Facebook, compartilha, dê um like, né, faça a sua pergunta. Estamos aqui para repassar essa pergunta e discutir essa pergunta, que tem muito interesse para todos nós, inclusive nos comentários. Veja bem, nós gostaríamos de começar, né, passando pelo professor e médico infectologista, Dr. Claudson Bastos, das suas considerações iniciais sobre esse momento e também relativo aos protocolos necessários, que é para a gente poder enfrentar, né, esses momentos que são possíveis de retorno, mas é que nós estamos aqui para discutir realmente nesse painel de discussão, que levar esse conhecimento para todos e todas. Professor Claudson, suas considerações iniciais. Enfim, desculpa se por acaso houver algum barulho, porque o ambiente aqui é um ambiente na qual possa ser que exista algum momento, alguma chamada, alguma coisa, mas acredito que não irá atrapalhar. Então, a grande polêmica hoje é justamente o retorno das atividades, a flexibilização, em que momento isso deve ser feito. Alguns países que começaram antes a situação da pandemia já retornaram. Eles começaram antes, terminaram antes. A França, a Itália, que são países muito atingidos, deram início às suas atividades. E nós estamos mais ou menos há 5 meses por aí, né? Porque, na realidade, no dia 11 de março de 2020, foi quando a OMS declarou uma pandemia. Nós tivemos o primeiro caso em São Paulo, mais ou menos nesse período, o paciente no Hospital Emílio Ribas, e de lá para cá veio uma curva crescente, exponencial, porque a cada contaminava 2 ou 3. Essa era a probabilidade, e chegamos a esse ponto aqui. E no Brasil, estamos, não sei se a gente atingiu 100 mil óbitos, eu não sei se a gente já chegou, mas a gente está próximo disso, de 100 mil óbitos. Então, dentro dessa polêmica, surge uma grande questão com relação ao retorno das atividades. De que forma? A gente deve voltar ou não? E se voltar, como deve ser feito esse retorno? Nós temos aí, irmãos, eu acho que os senhores sabem, né, a portaria agora do dia 17 de julho de 2020, que é referente à portaria do 11 de março, é uma mudança que houve, sobre a questão, por exemplo, nas universidades, né, basicamente, eu acho que os senhores devem saber, sobre a obrigatoriedade dos exames laboratoriais, sobre a observação no sentido de que essas universidades, esses ambientes de trabalho também, devem submeter aos exames laboratoriais de rotina em situações de risco. Esta é uma notificação também que deve ser feita nas primeiras 24 horas, a universidade deve fazer. Então, acho que todos conhecem essa portaria de número 1792, portaria nova, agora, 17 de julho, repetindo, sobre essa questão. Outras situações importantes sobre a Procuradoria-Geral da República, existe toda uma documentação, todo um regimento em orientação ao retorno das atividades. Eu acho que é um documento muito interessante, eu li, bem esclarecedor,
fala sobre teletrabalhos, fala sobre os dispensaries, onde devem ser colocados, fala sobre a questão de distanciamento, até sobre o uso de ar-condicionado e a questão também de áreas livres, áreas abertas, de ventilação natural, que é o preferível. Nós temos um terceiro documento, que eu acho que os senhores também devem saber, sobre a cartilha da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Essa cartilha, como o próprio nome já diz, ela tem, entre tantas coisas, ela tem um plano de ação de acordo com a sua organização, de acordo com a sua, o seu gerenciamento, a sua organização e a sua complexidade, ela coloca a questão de gerenciamento de riscos ocupacionais, PGR, de que forma deve ser colocado isso. Então, essas diretrizes, esses 3 documentos, nos ajudará, no momento oportuno, como nós devemos atuar. Eu acho que a gente pode enriquecer isso com os senhores, no sentido da gente procurar saber detalhadamente essas questões. E, por último, nós temos a portaria, aliás, não, eu acho que esses três documentos são suficientes para a gente detalhar aqui. Eu acredito que os senhores também têm algumas outras informações que a gente pode enriquecer as ordens. Alô? Tá ouvindo? A gente ouviu bem, professor Cláudio. Eu trabalho aqui no Couto Maia. O Couto Maia, nós temos um número ainda significativo de internamentos, porque o hospital é um hospital maior de referência. Nós estamos numa faixa de 90% de internamentos em UTI. E realmente, do ponto de vista de... foi colocado aqui o topo. Realmente, está tendo uma tendência na Bahia a curva chegar ao topo. Mas a Bahia é do tamanho da França, eu acho, né? Não sei geografia, mas parece que é do tamanho da França. Existem várias regiões dentro. É um país, a Bahia é um país. Então, nós temos situações como o extremo sul, onde tem uma situação muito mais grave, o norte, enfim, e situações aqui, no litorâneo tem menor número. Então, existem várias situações que a gente tem que particularizar. Universidades do Oeste, universidades do Sul, tem que adequar a sua realidade para que possa justamente ver se vai abrir, se não vai abrir, de que forma vai abrir, seguindo já essas diretrizes. Essas diretrizes são fundamentais, rigidamente, de forma rígida, e a gente vê. Eu, na UNEB, a gente está se discutindo, no caso, eu sou professor de medicina, eu sou professor da disciplina de infectologia, sou professor do internato. No internato, nós vamos, paulatinamente, o 12º semestre, por causa da questão da formatura, ver a possibilidade de retorno a partir de setembro, se for o caso, mas de uma forma bem organizada, de uma forma bem séria, para que esses alunos que estão prestes a se formar possam ter um melhor aprendizado. Mas a gente ainda estamos nessa perspectiva, mas não significa que vai ser algo realmente concretizado. Mas é uma perspectiva, pelo menos para o último ano. Eu acho que eu esclareci, falei bastante, não é? Pronto. Bom, dando prosseguimento, eu agradeço ao Dr. Cláudio. Dando prosseguimento, vamos ouvir assim, as considerações iniciais também do professor e reitor da UFBA, João Carlos Salles, que ele já tem um procedimento, um protocolo já efetivado, em andamento, né, o bem encaminhado, e seria interessante nós ouvirmos também ele discorrer sobre isso. Fique à vontade, professor. Obrigado, Firmino. Primeiro, uma correção, Daiana. Eu já não sou mais o presidente do Andifes. Deixei de ser no dia 31 de julho. Agora, faz uma semana. Uma semana, viu? Vai fazer agora. Então, né, só para... Me concentro agora na UFBA mais, embora nós todos tenhamos lutas nacionais, e a situação está muito delicada, né?
Eu queria só fazer uma consideração inicial, né, que eu acho importante lembrar o seguinte: quando a gente pensa as nossas instituições, a gente deve dizer o óbvio. A pandemia não inventou a exclusão, mas salvou a ferida. Então, a situação se tornou muito mais grave, da desigualdade, da exclusão dos alunos, a exclusão digital dos alunos, o problema de acesso a tecnologias, a diferença das condições de habitação, de saneamento da nossa população, a desigualdade na distribuição de recursos e de serviços, de presença do Estado, tudo isso ficou mais claro e agravado com a pandemia, o que é muito delicado para nós ao pensarmos o que seria um possível retorno, por exemplo, a atividades nas universidades. Então, vejam, uma universidade como a Universidade Federal da Bahia, nós decidimos, vocês sabem, que vamos manter a suspensão das atividades administrativas e acadêmicas presenciais durante o ano civil de 2020. O que significa isso? Significa que nós constatamos que nós não podemos retornar presencialmente, vocês não têm talvez ideia, não tenho ideia, as 8.230 turmas que nós temos com alunos matriculados. Repito, 8.230 turmas. Imagine, doutor Cláudio, voltar essas turmas para nossos espaços, turmas com 50, 60 alunos, né? Então, nós precisamos, claro, de um grande investimento para reorganizar os espaços, para ter procedimentos de higienização, equipamentos de proteção individual. Tem um conjunto de procedimentos que inviabilizaria você retornar a atividades, mesmo havendo uma flexibilização na cidade, né? Então, nós temos que perceber que aquilo que nós chamamos do nosso semestre 2020.1 não cabe no espaço da universidade nesse momento. Então, para proteger a nossa população, proteger estudantes, docentes, técnicos e terceirizados, nós decidimos isso. Nós cogitamos uma possibilidade, havendo orientação sanitária, é bom lembrar isso, Hilton, é fundamental, né? Porque a nossa política tem que ser uma política de redução de casos, e não apenas de aumento de leitos. A nossa política é uma política para proteger, diminuir a quantidade de pessoas infectadas, sempre. Evidentemente, claro que você não quer o colapso do sistema, mas não haver o colapso não significa controle da pandemia, pura e simplesmente. Então, nós temos uma série de preocupações acerca disso, porque num momento em que haja alguma flexibilização, nós temos que dar um passo da seguinte ordem. É no ambiente da universidade que a desigualdade entre os alunos diminui. No momento em que você suspendeu as atividades, a desigualdade entre os alunos aumentou muito, porque é usando a internet, é usando o equipamento, é usando o espaço da universidade que eles, às vezes, conseguem estudar. E não basta ter o acesso à internet, né? Porque o acesso sozinho não é um equipamento. A universidade não se reduz a um celular, por exemplo, às vezes, ou até menos que um celular, né? Então, nós pensamos a possibilidade, e inclusive eu conversei com todos os reitores das instituições públicas do Estado da Bahia, de termos uma espécie de cooperação acadêmica em todo o Estado para compartilhar espaços e conteúdos acadêmicos. Espaços em que sentido? Veja, o aluno da UFBA hoje ele está espalhado pelo Estado, até pelo país, né? Então, o que acontece? Se você não tem atividade presencial, o aluno vai estar numa cidade afastada, né? É interessante que ele possa ser considerado um aluno da instituição pública e, por exemplo, está na UFES, está em Feira de Santana, vai ao espaço da UFES, o espaço da UFRB, né? Se estiver em Barreiras, vai à Federal do Oeste, se estiver no Sul, ali em Ilhéus, vai à UESC e assim por diante. Ou seja, você teria uma rede enorme. A UNEB tem 24 campi, né? O IFBA tem a mesma quantidade. Além disso, nós estamos conversando com os consórcios municipais no sentido de que eles amparem os alunos. Esse é um momento muito grave. E essas medidas de investimento para que o aluno não tenha o prejuízo no estudo devem vir ao encontro das medidas sanitárias, ou seja, uma forma de proteção também para evitar que o aluno se desloque, retorne para Salvador, saia de Salvador para o interior e assim por diante. Ou seja, nós temos que pensar de forma articulada, colocando a segurança da nossa comunidade em primeiro lugar.
Isso está muito difícil. Devo dizer para vocês aqui, já sinalizando, que num momento como esse, quando mais investimentos são necessários, pensem vocês aqui, imagine investimento em espaço físico, em equipamentos, etc. Teremos uma redução, Hilton, é isso que está anunciado nas universidades federais, de 18% no orçamento discricionário. O governo está trazendo para dentro uma redução de 18%. Vocês sabem o que é isso? Imaginem o que é isso. Imaginem, no caso da UFBA, em termos de orçamento discricionário, nós perderemos 29 milhões e meio no orçamento. Nós precisamos de mais e vamos receber menos 29 milhões e meio. Como vamos ajudar? Como vamos amparar? Como vamos providenciar essas reformulações de espaço? Aí você tem um ataque à educação e um ataque à saúde, né, numa situação como essa. É um governo que não pensa a longo prazo, é um governo que pensa no imediato, é um governo que não está preocupado com um projeto de longa duração que são as universidades. É uma explanação muito interessante do professor João Salles e bem contextualizada. Então, vamos também trazer agora para essa discussão também a nossa colega Dayana Alcântara, falando também sobre a compreensão dela do fórum, como é que está essa situação, o impacto desses protocolos, os possíveis protocolos, nesse momento de maior incidência, principalmente a nível de interior, dos casos da Covid. Esteja à vontade, Dayana. Enquanto Fórum dos Técnicos, a gente tem discutido, né, quanto presidentes das representações dos técnicos administrativos, a realidade que cada universidade estadual está inserida. Tanto a realidade na própria cidade, quanto a questão da realidade acadêmica, né? Nós temos acompanhado as ações e o comitê da UESC, nós temos acompanhado as ações do comitê da UESB e da UNEB, e aqui na UFES, né, que é a minha realidade também, enquanto funcionária da instituição e enquanto presidente do sindicato, a nossa realidade também hoje está sendo ainda de discutir os protocolos em GTs, né? A gente ainda não está fazendo parte do comitê. Mas o que a gente observa é que, de fato, são muitos os investimentos, como o professor João Carlos ressaltou, a mesma coisa acontece nas estaduais, são muitos os investimentos necessários, a gente já vem de anos aí de contingenciamento, né, de orçamento das universidades, de várias brigas para a melhoria da infraestrutura, e a gente vê que nesse período isso só se agrava, né, porque surgem outras questões que iam ficando de lado, a gente sabia que tinha investimento em tal laboratório, em obras, mas aquele investimento ficava. O governo entrava um ano, saía ano, dizia que o orçamento estava apertado, contingenciava, e a gente ia driblando. Mas agora a gente está falando de vidas. E na segurança à vida, é muito delicado a gente dizer que vai driblar. Então, a gente lista uma série de necessidades para biossegurança, para o próprio trabalho e o funcionamento da instituição, e você vai ficando pirado, né? Quando você começa a imaginar as tantas situações que dentro do ambiente acadêmico um retorno presencial pode causar, né? Pode causar um verdadeiro boom nas cidades. Quando a gente pensa não só essa questão do translado dos estudantes, essa vinda de estudantes de outras cidades para estudar, matrículas, né, que apesar de a maioria das UEBAs já ter aderido ao SISU, tem um processo de matrícula mesmo, e aí tem cada vez as notícias que a gente vem sabendo do vírus, né, o papel, você manejar o papel também é um risco, porque o vírus pode sobreviver um tempo no papel, as superfícies, então são tantas coisas que precisam ser articuladas, principalmente com a limpeza, né? E aí a gente volta para a precarização das universidades, quando a gente teve uma série de demissão de terceirizados. Aqui o contrato de manutenção, limpeza, vigilância teve de ser
totalmente suprimido nesses últimos anos, né? A gente teve demissão de vários trabalhadores. E aí, hoje, a gente se depara com a situação que alguns trabalhadores, por exemplo, da limpeza, são de grupo de risco. E aí a gente tem que pensar uma série de coisas, inclusive a proteção desses trabalhadores, né? Porque a gente, enquanto sindicato de servidores técnicos, a gente trata da saúde dos técnicos, mas os nossos colegas, que assim a gente diz mesmo, né? São os nossos colegas terceirizados que passam a maior parte do tempo ali conosco, prestando serviço à instituição. O técnico passa 40 horas, então está em bastante contato com ele. Eles também precisam ter essa proteção garantida, então volta e meia, enquanto sindicato, a gente fica ainda fiscalizando essas situações dentro da universidade para garantir também esse cumprimento por parte das empresas, né? Então, realmente, o ambiente acadêmico, ele tem as suas particularidades, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí a gente se preocupa quando a gente se arrasta já ao longo desses meses todos, pensando em uma série de situações para garantir a segurança, e a gente vê tanta retração econômica ao mesmo tempo, né? Tanta falta de investimento. Então, aquelas coisas gritantes da educação, seja no plano do ensino básico, como no superior, que a gente já conhecia, se torna cada vez mais assim escancaradas, né? Escancaradas. A gente tem o processo de creche, a gente tem um processo de luta pela melhoria da educação básica, porque a UFES tem uma escola, e a gente se depara com inúmeras situações mesmo que nos deixam assim, angustiados. Né? Inclusive, eu conheci o professor João Carlos Salles numa defesa da escola da UFES. Né? No dia ele estava fazendo uma reunião lá com o secretário e todos os reitores aqui da Bahia, falando sobre essa parceria da educação básica e da educação superior, e eu lá defendendo a melhoria da escola da UFES, o Centro de Educação Básica da UFES, e pasmem, né? Te dou a notícia, professor, que apesar de a gente ter se conhecido no ano passado fazendo essa luta, a escola, nesse momento, está aqui abandonada em suas obras, que a SEC começou a fazer aquela obra lá que ele disse que ia conversar com a gente para pensar, está aqui abandonada por uma falta de pagamento de OS, de ordem de serviço. Então, se fosse o caso da gente pensar retorno de aulas na educação básica, a escola da UFES não voltaria, porque as mínimas obras que se ia fazer de reparo de telhado e as coisas mínimas que a SEC prometeu de dar de infraestrutura não foi dada. Então, aqui não tem nem como pensar retorno de aulas na educação básica do Centro de Educação Básica da UFES. Então, é dramática a nossa situação, mesmo dentro do panorama mesmo da defesa da educação. É muito dramática a gente se perceber, né, nessa guerra contra o coronavírus, que é esse sentimento, né, que a gente está numa verdadeira guerra para defender nossa vida, nossos familiares, nossos empregos, economia, muita coisa pensando aí nesse período. Então, obrigada. Obrigado, Dayana, pelas suas considerações iniciais. E vamos ouvir agora também a visão do nosso deputado, Vitor Coelho, sobre toda essa situação, né, de protocolos, de orçamentos necessários para manutenção, para investimento nesses possíveis protocolos. Suas considerações iniciais, e muito obrigado pela presença, deputado. Eu que agradeço, Firmino. Mais uma boa tarde para todos que estão acompanhando aqui, né, a live do Sinteste, que é muito bem-vinda, é muito importante. Eu falei aqui inicialmente, um papel de vanguarda, já que os executivos têm tido um posicionamento de completa negação do debate democrático sobre esse quadro que é tão complexo. Eu queria adotar esse mesmo ponto de partida que o professor João Salles coloca aí, porque existe muito o discurso do novo normal, né? E esse discurso do novo normal, ele visa também normalizar a precariedade. A nossa situação nunca foi uma situação na educação, a educação sempre subfinanciada nas 3 esferas de governo, né? E mais do que nunca, com o congelamento, né, das despesas correntes e a PEC 45 impôs, né?
a emenda 45 impôs, emenda constitucional 45 impôs, e os diversos posicionamentos do governo federal e dos governos do Estado e do município da cidade de Salvador também, no sentido de legitimar cada vez mais uma política de austeridade fiscal. Né? Fizeram com que o espaço educacional estivesse mais do que nunca fragilizado. Essa é a realidade. Então, hoje nós temos, a situação das universidades é uma situação de contingenciamento. Também, João, você deve ter contato com os reitores das universidades estaduais, né? De contingenciamento de milhões. Essa é a realidade. Na educação básica, nós temos uma situação ainda mais precária do ponto de vista da estrutura material. É muito comum nas escolas estaduais a gente não ter nem mesmo um sanitário digno para os estudantes, para as estudantes. Então, realmente, a pandemia, ela pega a educação numa situação de subfinanciamento, aprofundamento, aliás, do subfinanciamento, e por uma situação de precariedade muito grande. Para nós, essa situação de precariedade e olhar o espaço da universidade, o espaço da rede básica, do ensino fundamental, agora tem um agravante de que essa precarização pode significar um adoecimento em massa e o sacrifício de muitas vidas, num contexto em que a pandemia está, de maneira muito evidente, numa situação de imponderabilidade. Eu queria, inclusive, dialogar com o professor Cláudio, doutor e professor Cláudio, em relação a essa situação. Eu queria que ele falasse um pouco mais sobre a percepção dele em relação a essa situação, porque a nossa dedicação em relação à situação de enfrentamento à pandemia, eu falo do nosso mandato em particular, não tem sido pequeno. Para vocês terem ideia, nós já fizemos cerca de 150 projetos relacionados especificamente à questão da pandemia, certo? Aí nos mais diversos aspectos relacionados à questão de condições de trabalho, né, dos servidores públicos, relacionadas a políticas de complementação de renda, a elementos de protocolo. Então, nós temos nos dedicado, mas a situação em relação a uma leitura pé no chão realmente do quadro da pandemia, ela é muito fragilizada. O governo do Estado, e aqui, especialmente na cidade de Salvador, né, o prefeito definiu pela volta de atividades. Nós protestamos, né, das atividades do comércio, e nós protestamos em relação a isso, porque, de fato, o que está tendo é um tratamento em relação aos dados que procura artificializar uma realidade, né? Porque, fundamentalmente, as duas grandes armas contra a Covid-19 têm sido isolamento social e testagem em massa. Qual é o problema no Brasil? No estado da Bahia e na cidade de Salvador, não existe testagem em massa. Então, não existe um trabalho que esteja sendo feito com a população em que se possa ir cercando a Covid-19. Essa que é a realidade. Então, os governos estão trabalhando com a ideia de ir medindo esse nível de proliferação bastante acentuado, medindo, ou melhor, buscando uma percepção sem dados científicos. Tanto é que os governos, tanto o governo do Estado como a Prefeitura de Salvador, têm dito que o fundamental é olhar a ocupação dos leitos, porque não é confiável a leitura sobre o nível de infectados, né, principalmente, e não é confiável, não é confiável nem mesmo a leitura sobre as vítimas do Covid-19 no Brasil em geral, na Bahia e na cidade de Salvador também. Então, e isso se dá principalmente pelo baixíssimo nível de testagem que o Brasil está passando. Então, é uma situação de imponderabilidade muito grande que tentar mergulhar o espaço educacional numa dinâmica de funcionamento com esse nível de imponderabilidade nos parece uma responsabilidade sem precedentes.
é mais um comportamento dos governos que visa criar uma situação em que os governos transpareçam para a população uma atitude em relação a uma dimensão fundamental da vida do país, que é a dimensão educacional, mas que pode ter decorrências, ao nosso ver, catastróficas. Ao lado desse problema, que é o principal, o problema da saúde, existe o problema também, ao meu ver, tanto do que vai ser a própria educação nesse contexto de tentativa de aprofundar as políticas de austeridade fiscal. Então, o que é essa vivência remota, né? esse trabalho educacional remoto? A naturalização disso pode significar também a naturalização de uma precarização da educação no nosso país. Nós precisamos estar muito atentos em relação a isso. E, por fim, o problema também dos direitos dos trabalhadores. Nós tivemos aí a aprovação de uma reforma administrativa temporária, digamos assim, pelo período da pandemia e mais do que isso, né, para retirar dos trabalhadores, eles enlargueceram o olhar, né, em relação às medidas que seriam necessárias de corte de recursos relacionados ao direito dos trabalhadores. Então, nós tivemos essa reforma administrativa temporária, que também visa normalizar o corte de direito dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. É uma outra dimensão, é uma terceira dimensão que nós precisamos estar muito atentos e, mais do que isso, nós precisamos já ter uma atitude de negação em relação a essa situação. Ao meu ver, existe um debate sobre a questão orçamentária nacional, a relação hoje que esse governo, mais do que nunca, todos os últimos governos, mas especialmente esse governo, uma relação umbilical com os lucros, os dividendos do setor financeiro. Isso precisa ser debatido. Como o orçamento nacional hoje, ele está completamente refém, não apenas do ponto de vista das necessidades imediatas, mas a médio e longo prazo, as possibilidades de endividamento, quais são as causas que o Estado brasileiro ele se envolve. Agora, recentemente, nós vimos aí, na esteira de um debate sobre a situação, a gravidade da questão sanitária do país, eles simplesmente abrirem a possibilidade de privatização por completo do direito à água no nosso país, melhor, a negação do direito à água e a privatização do setor, né, do saneamento básico no nosso país. Então, essa perspectiva de comprometimento do orçamento do Estado brasileiro em relação às demandas mais legítimas do nosso povo estão cada vez mais sacrificadas. E nós temos aqui, no estado da Bahia, também um governo que não faz um debate sério sobre a questão orçamentária. É um governo que, ao lado de uma declaração de dificuldades, de restrições orçamentárias, sempre está apontando para obras faraônicas, questionáveis do ponto de vista da relação com as necessidades mais legítimas do nosso povo. Aí a Ponte Salvador-Itaparica, o monotrilho, a própria ferrovia leste-oeste, são digamos assim, empreendimentos que, no final das contas, vão carrilhar recurso para a iniciativa privada. Eu poderia dar dezenas de exemplos aqui de parceria público-privada, né, que o governo tem entrado e que o público sempre vai ser sacrificado. E, ao lado disso, um discurso da necessidade de corte em relação às questões mais legítimas do nosso povo. Dentro desse elenco está a questão educacional. Então, ao nosso ver, é preciso fazer o debate na sociedade sobre essa situação de imponderabilidade em relação à situação da pandemia, porque as universidades e as escolas, elas não estão numa situação fora do planeta, elas estão num contexto, num território. Então, precisa haver uma discussão em relação a essa imponderabilidade e um debate com a sociedade que, inclusive, deve reagir. A Prefeitura Municipal, por exemplo, começou a fazer uma consulta
aos pais e mães dos estudantes da rede fundamental, e a grande maioria deles tem declarado de que não vão mandar seus filhos para as escolas mais no ano de 2020. Isso porque existe o problema da infecção das crianças, mas existem dados também que são dados muito significativos, né, da possibilidade das crianças transmitirem o vírus para tios e avós, tios, tias e avós, né, por exemplo. Então, existe base social para o questionamento desse posicionamento que, ao nosso ver, é um posicionamento demagógico por parte dos governos. E acho que a lógica que nós deveríamos defender, procurar pautar nesse momento, é que, obviamente, nós não vamos ficar parados em relação à situação educacional. Mas o sentido da intervenção hoje que devemos fazer tem que ser um sentido de mitigação dos efeitos, é uma redução de danos em relação às perdas que são inevitáveis no âmbito da educação. Mas nós devemos ter toda a liberdade para fazer essa mitigação na medida necessária em que se coloca, primeiro, a vida das pessoas, né? Se coloca a vida das pessoas. E uma outra dimensão são essa dimensão que eu acho que o Sinteste também deveria investir no debate sobre a questão da qualidade da educação nessa dimensão remota e, por fim, vacinar a sociedade e os próprios trabalhadores de que vai ser necessário ter muita disposição de luta para assegurar essa redução de direitos que já está sendo levada à frente pelos governos e que eles vão tentar ampliar para ancorar essa política de austeridade fiscal. Vou agradecer as considerações iniciais do nosso deputado e já adentrando ao campo das perguntas, né? Nossos colegas já estão se posicionando, e aí eu já vou começar já com o nosso doutor Cláudio. Seu Firmino, os nossos colegas já estão perguntando. Oi. Eu podia fazer um comentário? Está ouvindo? Está conseguindo ouvir? Poderia fazer um comentário, seu Firmino? Sim, pois não, fique à vontade. A minha posição aqui é técnica. Pode sim. Do ponto de vista técnico, em um momento, antes desse momento chegar, 2020, 2021, a gente tem que ter os planos de ação, tem que ser os planos de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, dentro desse trabalho, antes de mais nada, a construção disso em cada instituição é fundamental. E essa construção, acredito eu, que as instituições, no caso a UNEB, existe uma comissão, a UFBA existe uma comissão, em construção disso. Então, meu papel técnico é justamente colaborar, tendo esses documentos, esses planos de gerenciamento, para a gente poder construir com o passar do tempo, e quando chegar o momento de voltar às atividades, que voltem de forma adequada, de acordo com os protocolos nacionais e internacionais. E perfeito. O deputado Wilton me comentou sobre a questão sobre essa situação de ocupação de UTI. É um dado epidemiológico fundamentado, também, entre outros, no sentido de que a ocupação da UTI é um parâmetro epidemiológico estatístico que fundamenta, em algumas situações, a possibilidade ou não de flexibilização. Essa situação, tecnicamente falando, ela está correta. Existem outras. A questão como o senhor falou, os testes sorológicos, se está adequado, se realmente é real ou não é. Realmente, os testes sorológicos, algumas vezes eles falham. A gente está vendo aí, a depender do fabricante, a depender da tecnologia que usa, possa ser que sejam falsos positivos ou falsos negativos. Realmente, os testes sorológicos, eles ainda são questionáveis. Alguns são questionáveis. Os testes rápidos ficaram nessa situação polêmica, porque muitas das vezes eles são positivos e a gente vai ver depois que é negativo. Então, realmente, fica difícil a gente ter. E o exame do RT-PCR, que é do nariz, ele só detecta na fase aguda, e o que muitas pessoas já passam dessa fase sem saber. E aí não tem como a gente epidemiologicamente fazer o teste do RT-PCR para todo mundo, né? Seria o teste sorológico. Então, realmente, existe uma falha no sentido dessa situação que ainda a gente não chegou nesse parâmetro. Por exemplo, dengue, a gente tem os testes sorológicos hoje que se faz, não se faz mais RT-PCR para dengue, também que existe para detectar a prevalência desta doença
já são os testes sorológicos. Mas em relação à Covid, realmente falta esse dado objetivo para a gente ter essa confiabilidade. Eu acho que eu respondi as suas colocações, deputado. Perfeito, perfeito, perfeito. Já adentrando o campo das perguntas, já vamos aproveitar, né, a explanação do nosso doutor. É o seguinte, a expectativa de uma vacina rápida, sociedade, por exemplo, aqui a sociedade, bom, a vacina já está chegando, então eu já não preciso me preocupar mais com máscara, álcool gel, quer dizer, vou relaxar. Um momento de se reforçar, né, as campanhas para os cuidados, enquanto essa vacina ainda está em trânsito, doutor. Aqui, a sua opinião sobre isso? É a pergunta do nosso colega aqui. De forma nenhuma. A gente já sabe que o coronavírus, existem alguns subtipos de coronavírus diferentes em determinadas regiões, então a vacina ela pode ser aplicada a uma situação e não a outra. Só um exemplo, lhe dando, a vacina para o HN1, ela não é eficaz depois de um ano. A partir do 6º mês, a vacina começa a perder sua eficácia, por exemplo, para o H1N1. Da mesma forma, o coronavírus, que é um vírus, pode existir isso. Eu fui candidato a tomar a vacina, agora essa vacina de Oxford, que o Hospital São Rafael está... Fechou o microfone, doutor Cláudio. Desculpa. Eu não sei onde foi que eu parei, mas essa vacina, eu fui candidato, sou candidato a tomar essa vacina de Oxford, o São Rafael está aplicando, entre outras instituições. Eu não sei se a UFBA está fazendo parte desse estudo de Oxford, ou outro estudo de vacina, porque tem a vacina chinesa e tem a vacina americana também. Então, 3 vacinas. Mas, assim, talvez essa vacina não seja eficaz por um bom tempo, mas por um intervalo pequeno de tempo, ela terá sua eficácia. Mas isso não invalida o uso da máscara, etc., até a gente ter certeza de tudo mais. Professor João Salles, chegou uma pergunta agora para o senhor. A implantação do ensino à distância requer uma estrutura orçamentária, financeira e de pessoal especiais. O momento é propício para essa implementação em plena pandemia? Como é que estão a nível dos protocolos que foram feitos na UFBA? Explica aí para a gente um pouquinho. Veja só, primeiro, é bom lembrar que não podemos confundir educação à distância, ensino à distância, com ações não presenciais. EAD é uma modalidade específica. Um curso em EAD ele é todo aprovado em EAD. Então, é uma forma que você tem, já no projeto pedagógico do curso, você tem a previsão do que é feito, de aulas gravadas, o que é previsão que é feito de contatos nos polos temáticos e até mesmo a parte presencial, né? O que nós estamos aprovando, né, e nós aprovamos na universidade, foi um conjunto de um semestre suplementar, especial, extraordinário, onde as ações não presenciais têm lugar. Foi lançado hoje, aí eu até convido todos a darem uma olhada, né, o nosso portal, né, para apoiar os docentes, na capacitação dos docentes, etc., que é o portal UFBA em Movimento.ufba.br. Muito fácil de guardar. ufbaemmovimento.ufba.br. Nesse portal, vocês vão verificar um conjunto de ações nossas que tem a ver com o fato de que nós somos uma universidade presencial, como devemos ser. Veja, a universidade é presencial. Né? A universidade é o lugar onde as pessoas circulam, onde as pessoas se mobilizam. Ela não é uma soma de salas de aula que oferece diplomas. Ela tem o laboratório, ela tem a biblioteca, ela tem o teatro, ela tem as salas de convivência, tem todos os lugares de prática, de experiência. É um lugar extraordinário de presença. Nós sabemos muito bem, o doutor Cláudio deve imaginar, como a presença física é fundamental para formar o bom médico. Deu saudade agora, viu, Deu saudade agora, você falando, deu saudade.
Pois é, porque esse lugar, veja, saiba vocês, aí só para dizer, eu sempre prezei na universidade a disciplina que eu chamo de patiologia. Patiologia 1, patiologia 2, patiologia 3, eu fiz várias, que é o lugar onde o professor, o estudante se encontram. Às vezes, um segredo fundamental da profissão é passado ali numa frase, num comentário. É ali que nós criamos certos vínculos afetivos, e esses vínculos são tão fundamentais, porque só quem ama defende, né, Hilton? Então, esse vínculo com a instituição, que faz com que a gente tenha orgulho de estar na instituição, sabendo que nos formamos assim, são muito fundamentais. Mas nós estamos fazendo, então, um conjunto de protocolos, estão todos bem codificados, onde você vai ter atividades, algumas síncronas, ou seja, realizadas ao mesmo tempo, outras assíncronas, quer dizer, gravadas, que vão todas elas servir como uma coisa provisória, emergencial. Não pretendemos substituir a vida presencial pela vida remota. A universidade tem que retornar para a sua movimentação natural, que ela é formadora, ela é indispensável, e, em particular, para algumas áreas, onde certas práticas não podem ser transpostas para ações remotas. Agora, não poderíamos, nesse momento, abandonar a todos, perder o vínculo com os estudantes, passar o ano sem tentar oferecer algumas oportunidades de aprendizado, inclusive, doutor Cláudio, até mesmo o internato, ou seja, é preciso ter com todo um conjunto de protocolos especiais, né? E o infectologista tem um papel fundamental para determinar esses protocolos mais rigorosos num campo de prática que é o hospital. Então, tudo isso é fundamental para não paralisar por muito tempo a formação, né, e no caso especificamente dos médicos. Mas vejam só como isso é fundamental para o conjunto dos estudantes da universidade. E é isso que nós estamos fazendo, Firmino. Ou seja, sabendo da gravidade, não idolatrando as tecnologias, mas não desprezando as tecnologias. Temos que ter a visão correta de que elas não estão aí para ser idolatradas, assim como não podemos também rejeitá-las. Há pessoas que têm a verdadeira ojeriza. Não, é preciso olhar criticamente. Elas podem ser mal utilizadas, elas podem servir à dominação, podem servir à repetição, ao conflito, a relações, às vezes, de assédio, que temos também no espaço presencial. Também o espaço presencial deve sofrer sua crítica. Se há discriminação, se há assédio, se há competição, simplesmente você tem que tentar despertar aquilo que é fundamental na universidade, que é colaboração, criatividade, solidariedade. Ou seja, a nossa luta continua também nas atividades não presenciais. Então, eu queria até, Firmino, aproveitar, porque eu falei, a gente combinou o horário até às 17 horas, eu queria aproveitar, né, nessa resposta, eu acho que eu não consigo retornar antes das 17 horas, depois da pergunta, de dizer, agradecer, eu acho que nós estamos, eu estou diante de um momento muito sério. Daiana, um momento muito sério. A nossa sociedade precisa saber que está enfrentando um momento único e que as decisões envolvem um olhar generoso, não generoso pessoalmente, é a sociedade sendo generosa consigo mesma, Hilton. Esse é o momento do grande investimento no bem comum. É o momento da presença do Estado. É o momento de saber onde é que vai a prioridade. A prioridade não é da grande obra, mas sim da grande ação, a ação que envolve o interesse, os grandes valores democráticos de nosso povo. Então, eu acho que é um momento de muita seriedade, muita responsabilidade que a gente tem que ter com a saúde, com os procedimentos, com a educação, no momento que, às vezes, os governantes não têm a atenção devida a essas dimensões. Aí eu aproveito já para dar esse abraço a todos vocês, né, e agradecer, Firmino, porque eu sei que vocês vão continuar indo no debate. Professor, é um prazer. Desde já, Firmino, também eu quero falar, aproveitar e estar adiante do professor. Pode, com certeza. Salles, está ouvindo bem? Para dizer que, de fato, a gente vai acompanhar, sim, os protocolos da UFBA, porque, como Fórum dos Técnicos, a gente tem observado os parâmetros que todas as instituições estão utilizando e, desde já tocar num assunto que é especial também para nós, e a creche da UFBA esse ano está completando 37 anos, e a gente acompanha, sim, tudo que está ocorrendo nas instituições, e aproveito para cobrar Ailton aí para sacudir essa Assembleia Legislativa para começar a pensar as audiências públicas, que a gente, inclusive, tem, né, um debate já previsto, quer dizer, estava previsto antes da pandemia para discutir as creches nas instituições,
E aí, certamente, a gente vai precisar do professor Carlos Salles nesse debate, né? Já que a UFBA também tem essa referência de creche, que é tão importante para os servidores técnicos e para os discentes, né? Então, pensar também no retorno presencial, né? Num panorama futuro, é também pensar creche, né? E aí a gente vai, mais para frente, retomar esse debate, né, Hilton, que é tão necessário, que é sobre as creches nas universidades, que não é privilégio, é realmente necessidade. Obrigada. Professor João Salles, assim, nós só temos a agradecer. Eu queria só deixar assim eu pedir um recado seu sobre trabalho remoto. O que é que vocês pensaram assim em termos de trabalho remoto que pode deixar assim para a gente já começar a discutir isso aqui agora, sempre lembrando da sua presença, sua pontuação, professor. Bom, obrigado, Firmino. Veja só, primeiro, nós fizemos uma enquete específica com os técnicos, assim como fizemos com os docentes e com os estudantes. É preciso capacitar, é preciso compreender que o trabalho remoto pode ser precarizado e pode precarizar a vida do trabalhador. Nós não podemos imaginar que, nesse momento, os direitos trabalhistas sejam suspensos, Wilson. É o contrário, é o momento de ter atenção, de ter acolhimento, proteção biopsicossocial para o trabalhador. Então, na verdade, nós compreendemos o trabalho remoto nas atividades administrativas como algo que precisa atender a certos protocolos, respeitando direitos dos trabalhadores. E, inclusive, aí as pessoas pensam, estamos de férias porque nós estamos trabalhando. Não, não estamos de férias. Nós estamos com muitas atividades, estamos sobrecarregados e não podemos imaginar, né, que as nossas férias possam ser suspensas. Né? Então, é preciso prever nos nossos horizontes momentos em que os trabalhadores tirarão férias, não estarão ali à mão, à disposição para atender esse ou aquele serviço. Nós temos que preservar a saúde no meio desse caos que estamos vivendo, no meio dessa grave crise sanitária, e pensar na saúde da instituição. Pois eu também queria... Opa, engarrafou. Agradecer, muito legal o debate. E dizer, eu não sei se você viu essa notícia, que o governo do estado tem falado não apenas de retirar férias, como retirar os dias de finais de semana. Então, é uma situação de cercamento dos servidores, das servidores profissionais, né, do serviço público no estado da Bahia, de asfixia, que é algo pavoroso, né, que só acontece em função dessa lógica de tentar passar um sentido de compromisso com o interesse público que é absolutamente falso, porque são apenas um discurso pragmático, um discurso oportunista, digamos assim, né? Sem visão de futuro, realmente. Mas eu também queria que vocês, João, foi muito legal a participação. Eu vou tirar a máscara porque as pessoas ficam desconhecidas com máscara. Eu vou tirar momentaneamente porque a gente não sabe com quem está falando, não é? Só para saber um pouco. Quando o e aí muda completamente. Máscara tem máscara. As pessoas ficam irreconhecíveis. Tá bom. Mas, enfim, saiu aqui o pessoal, deu para tirar. Parabéns, seu Firmino, pela sua dedicação e a todos aqui. É um prazer estar com João Carlos, Hilton, Dayana. Prazer. Estou à disposição. Eu vou deixar vocês aí no trabalho, então vou seguindo aqui, tá? Eu ia dizer que não é à toa que Hilton falou que ele é o reitor dos reitores, né? Porque quando a gente... É uma fala totalmente diferenciada. E isso é importante, né? Pensar essa precarização do trabalho remoto, que, inclusive, enquanto Fórum dos Técnicos, a gente fez uma discussão a semana passada com a CTB falando disso, né? O quanto a gente tem visto uma distorção absurda. É certo que a gente foi caminhando dentro dessa nebulosa toda, mas a gente já tem 4 meses e os servidores não podem estar 24 horas a serviço do serviço público. E a gente está tendo uma confusão excessiva de uso dos equipamentos pessoais, mensagem nos aplicativos meia-noite, 7 horas da manhã, meio-dia, ninguém tem mais horário para nada.
né? Porque a invasão do trabalho acadêmico no trabalho doméstico diante dessa conjuntura de trabalho remoto está sendo desenfreada e que precisa regulamentar. E a gente discutiu isso, né? O governo do estado, Wilton, além dessa questão que você está falando aí, suspendeu a contagem de anuênio, né? A gente está com a nota no portal do servidor falando sobre isso. Tudo que o governo tem feito nesse período de pandemia é buscar, tentar ajustar suas contas, mais uma vez com o nosso sacrifício, né? Mais uma vez colocando o servidor público como aquele que pesa na folha, que onera, que gasta, como se de fato a gente não estivesse fazendo serviço, que é totalmente em benefício dos parceiros privados, né? Dos parceiros Exato. Vou deixar você. Obrigada, professor. Professor, leva um abraço da UNEB e de todos os servidores técnicos, os professores e estudantes da Universidade do Estado da Bahia. Leva um abraço até os nossos colegas da UFBA. Muito obrigado também, professor. Abraço forte. Forte abraço. Obrigado. Eu vou aproveitar a oportunidade também, porque eu estou no hospital e preciso... É 1 hora, mais ou menos, né? 17 horas, para me despedir de vocês nesse momento. É até 17 horas mesmo, Firmino? Se puder continuar se o senhor puder continuar um pouco, não tem problema. Mais uns 5 minutos, porque eu estou com um colega e estou em atendimento e tive esse intervalo aí. Certo. A gente compreende isso aí, a gente compreende. Só para fechar essa fala que eu estava tendo, que nesse momento está justamente o contrário, né? Que nós estamos em casa em uma série de atividades que ninguém estava acostumado, né? Porque uma coisa é você sair para a instituição, fazer o seu horário, a sua atividade, e a gente está fazendo as atividades em casa e com mais custos, né? Porque, ao contrário dos órgãos que não estão tendo custo com energia, com gasto de dados, a gente está tendo custos nas nossas casas, né? Com a internet, custos com investimento em equipamento. Quanto de nós não tínhamos impressora em casa? Então, é uma situação em que o Estado continua colocando o servidor como aquele que pesa na folha. E para aproveitar que o horário e a presença do professor Cláudison, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta em relação a esse panorama que já está sendo discutido de possibilidades da doença, né? Hoje eu recebi alguma matéria, ela depois tem alguns reflexos, né? O senhor tem se envolvido, enquanto médico, nesse acompanhamento desses assuntos, porque eu já estou ficando assustada. Quer dizer, a gente ainda nem sei mais o que pensar. Realmente, algumas pessoas que apresentam o quadro clássico de COVID pulmonar, que é o órgão mais acometido, fica alguma sequela da inflamação, né? A fibrose, e isso leva com que a pessoa tenha tosse prolongada, às vezes tenha falta de ar, precisa de uma fisioterapia respiratória mais intensa, e também a questão muscular. Existe o que se denomina de sarcopenia, que é a atrofia dos músculos. As pessoas ficam muito tempo no hospital, os músculos ficam atrofiados, e é preciso fazer exercício também para isso. E a questão psicológica, porque a pessoa fica sozinha no quarto, a pessoa suporta sozinho o seu sofrimento, não pode ter visita de familiares, a pessoa entra em depressão dentro do quarto, e algumas vezes ela tem que ir para a UTI, e ela sabe que, muitas das vezes, ela sabe que vai para a UTI, porque você informa aquele momento crítico que você vai, olha, a partir de agora você vai ter que ir para a UTI, e isso é angustiante, porque você vai sozinho. O familiar liga, a gente tem as enfermeiras e os médicos acolhedores, psicólogas acolhedoras, mas é tudo pelo telefone, então é terrível. Então os abalos pós-Covid realmente são significativos. Mas estamos vivendo isso aí e
vamos viver por um bom tempo, porque o vírus enquanto profissional, professor, enquanto profissional atuando, assim, qual é a sua principal angústia hoje, estando aí? Nesse momento, o senhor também estando dentro do hospital, o que é que o senhor poderia assim, dizer para a gente de viver isso, a sua principal angústia hoje, né? Minha principal angústia é a limitação de você não poder se aproximar tanto ao paciente, de você não poder examinar o paciente de forma criteriosa, essa limitação do espaço, porque o brasileiro ele é muito chegado, né, ao abraço, digamos que a gente está se aproximando do finlandês. Não sei se vocês já foram na Finlândia, diz que é o país mais frio em termos de distanciamento. Então, a gente está se tornando finlandês, perdendo a baianidade do abraço, perdendo a baianidade daquela coisa de chegar. Eu acho que isso aí não vamos chegar a ser finlandês, mas vamos chegar a ter um distanciamento, porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão inseguras, as pessoas estão... É o que vai ficar aí, nessa situação. Como o deputado falou, o novo normal. É um novo normal. A relação humana mudou. Doutor, antes de passar essa discussão do trabalho remoto também, para nós, o horário já está avantajado, nós queríamos assim, uma palavra sua sobre, por exemplo, o que é que o senhor poderia orientar a nível para os gestores, governo do estado, prefeitura, em relação a esses protocolos, né? Com os pés no chão, porque, por exemplo, como se o senhor fosse hoje da OMS, quais os conselhos o senhor daria para os gestores, né, para os governos, né, não só da Bahia, mas do Brasil como um todo, dentro da sua visão, que conhece, né, a fundo tanto a parte da educação quanto a parte também da saúde, né, esse preâmbulo para que esses gestores realmente eles compreendessem a voz da saúde por parte da ciência, no caso, né, da ciência, mas também, principalmente, uma pessoa que está muito envolvida com essa problemática da pandemia. A gente deve seguir as normas técnicas. E seguindo as normas técnicas, os riscos serão menores, os riscos vão existir, mesmo com todas as normas, os riscos vão existir. Então, a gente precisa seguir rigidamente as normas técnicas. As pessoas, por exemplo, estou com a máscara aqui, a gente tem que pegar a máscara por aqui, a alça da máscara não pode ficar no lugar onde você coloca o rosto. Então, tem até uma técnica de você botar a máscara sem tocar, né, aqui. Uma alça com a outra deve estar afastada, separada uma da outra. Tudo isso são pequenos detalhes. Não tocar a mão na máscara. A gente tem que seguir como manda o figurino, detalhadamente, para diminuir os riscos. Eu vejo gente com máscara embaixo do nariz, máscara aqui no queixo. Até nisso, na rua, as pessoas estão usando errado. Então, a máscara, você bota as mãos nos lugares, pega a pessoa e bota aqui, você está levando o vírus não só na transmissão aérea, mas no contato físico. Então, acho que as normas técnicas, os governos têm que seguir e respeitar as normas técnicas para poder a gente ter um impacto menor. Que a doença está aí, o vírus está aí, não vai desaparecer, vai diminuir, mas vai existir, vai continuar existindo. Se o pessoal não for fazer mais alguma pergunta para o doutor, acho que a gente tem que liberar ele, porque ele ainda está no ambiente de trabalho. Professor Claudson, mais uma vez, né? E agora já cumprimos nosso objetivo, chegamos até o final né? Na outra vez a gente foi duramente interrompido, mas eu acho que para nós temos um sentimento, nós, os Sinteste, temos um sentimento assim, de muita gratidão ao seu trabalho, é um excelente profissional. Vocês precisam ver também quando ele é sempre chamado pelas redes de comunicação e passa informações em tempo real assim, para todas as pessoas, além da disponibilidade sempre que o Sinteste chama, né, para posicionar a categoria, orientar a categoria nesse momento crítico, ele sempre se mostrou presente. Professor, muito obrigado. Receba os nossos parabéns, né, em nome de todos os profissionais de saúde, certo? Nós temos esse dever, nossa obrigação de reverenciar todos esses heróis que realmente fazem acontecer realmente
para todos nós. Muito obrigado do Sinteste, eu acho que de todos e todas que estão aqui presentes nessa live. Eu agradeço a honra de estar aqui com vocês, com o deputado, com a professora Daiane. Obrigado, doutor. Muito bom. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Claudilson. Até o próximo momento. Que seja presencial, né, menino? Com certeza. Eu quero aproveitar e dizer, Hilton, de fato, a gente não tem, né, noção do nosso dia amanhã, mas é importante a gente pensar as nossas pautas, os nossos debates, se essa situação permanecer mais um pouco, né? Eu acho que é importante. E aí, nesse sentido, não sei como está, mas como tinham muitos debates, né? Muitas coisas agendadas na ALBA, e a gente tem visto, e inclusive feito críticas, né, desses momentos em que inclusive a gente teve a promoção, aquela guerra do fim do abono, no fim do abono, e essa confusão toda nesse período de pandemia. A gente precisa, assim, de sua voz, como sempre, forte ali dentro da ALBA, na defesa dos servidores e das nossas pautas. E como eu aproveitei o momento para falar da creche, você é aquela pessoa que está nos apoiando nesse debate, vamos pensar nessa discussão, né, nem que seja inicial, se a ALBA não começar a fazer as audiências públicas de forma virtual. Mas você, enquanto deputado, a gente começar a pensar, a movimentar esse assunto, né, que agora vai fazer parte do nosso pensamento, ainda mais nesse sentido de protocolo de retorno das atividades nas universidades, né, porque a gente vai estar envolvendo, além dos adultos, dos pais que vão para lá trabalhar, a gente vai estar envolvendo as nossas crianças, né, e hoje acho que é um sentimento de todos, como você falou aí, né, dessa pesquisa que a cidade, a prefeitura já fez, que os pais realmente não querem levar os filhos para a escola, né? Então, como é que vai ser um retorno nas universidades se nós, né, vamos deixar nossos filhos aonde? Enquanto trabalhadores, né? Se essa creche não tiver condições de funcionamento, condições de segurança, então é algo também para a gente pensar, protocolo nesses espaços educacionais, e a gente, como sempre, a gente sabe que vai contar, mas eu aproveito o momento para dizer que, mais uma vez, precisamos do seu apoio para essas pautas que eu sei que você tem atuado, e Marcos também, né? Quero agradecer, tenho acompanhado ele, mas vocês dois realmente, dentro do cenário político baiano, têm feito um diferencial, cada um na sua esfera, mas tem feito um diferencial na defesa dos servidores, na defesa da vida, na defesa da população em geral. Vocês têm sido um diferencial ainda. Nossa esperança é que o campo político ainda não está perdido. Então, quero agradecer mesmo a sua presença. Eu acho que é orientadora essa sua fala, inclusive, porque ninguém tem dúvida, esse pessoal já está atuando. Eu falei aqui da privatização das companhias de água, né, que eles aprovaram em plena pandemia, imagina, toda uma comoção nacional em relação à questão da negação do direito ao saneamento básico, que, inclusive, é considerado hoje um direito essencial, direito humano essencial. Em julho, agora, final de julho, fez 10 anos da resolução da ONU do direito à água confiável e o saneamento básico como direito essencial. Os caras foram lá e privatizaram a água com um discurso de que essa privatização vai levar a melhoria do serviço, e não que ampare isso. Todos os elementos que são formulados pelas companhias hoje, por toda a intelectualidade, pela universidade, mostram que, na verdade, grande parte da população vai ser jogada à míngua, né? Porque nós temos hoje o regime de repartição em relação à situação da água, né? Onde já a questão tem no regime da Previdência, né? Quem tem mais contribui com mais, e você faz um equilíbrio e procura contemplar tudo. Da mesma forma acontece com a situação da água. O que a gente vai ter com a privatização é o abandono de populações inteiras, mas eles estão aí e aprovaram. Então, eles estão se preparando também para esse momento, digamos assim, de volta, né, a algum nível de normalidade. Eles estão se preparando, e nós temos que estar preparados também com a nossa política, a partir dessa perspectiva que
João colocou aí, você materializa na questão das creches, né? Nós estamos mais fragilizados, nós somos mais agredidos enquanto classe trabalhadora por esse contexto e, portanto, nós precisamos de melhores condições de trabalho, melhores retornos, mais acolhimento, né, por parte do Estado brasileiro do que em situações anteriores. Então, acho que a lógica é essa. O que é essencial? O que é mais importante para a sociedade no momento de tanta fragilização do nosso povo? Né? É garantir o lucro, como estão fazendo aí, né? Super lucro de banqueiro, de empreiteiras, ou garantir que as pessoas tenham, de fato, um acolhimento maior nessa situação de fragilidade. Então, acho que essa bandeira que você reforça da creche tem tudo a ver com um programa real, porque não vai adiantar de ficar falando de princípio, não. Nós vamos ter que ter um programa real para discutir em cima de questões concretas, né, para mostrar como essas questões concretas vão impactar na nossa vida, na vida do povo, nesse contexto em que é preciso acolher mais, né, do que acolhíamos anteriormente. Então, Hilton, rapidamente, você pensa rápido e responde rápido. Dentro desses protocolos que as universidades estão elaborando agora, você acredita que o governo do estado da Bahia, com o seu contingenciamento já há de muitos anos, ele vai também pegar esses recursos e disponibilizar para as universidades? Não vai faltar recurso do estado para as universidades implantar esses protocolos, que são altíssimos, né? Valores altíssimos. Você acredita que o governo do estado vai realmente manter isso? Não, eu acho que não. Eu acho que a posição do governo é uma posição de gerar imagem. Né? O próprio discurso, vocês viram o discurso de Rui Costa em relação aos professores da rede estadual que precisavam voltar para a sala de aula, já que eles tinham voltado para os shoppings, né? Ridículo isso, ridículo. Para as praias e para os shoppings, né? Então, para os bares e para os shoppings. Então, deveriam voltar para o espaço escolar. Então, é esse governo que a gente tem que fica fugindo, na verdade, do verdadeiro debate, dos debates reais. Certo? Eu não acredito que seja a intenção do governo. Agora, da intenção do governo, a possibilidade dele efetivar isso daí, tem uma distância, porque existe também uma situação de comoção da sociedade em relação a esse quadro da pandemia, que deve falar alto. Então, eu acho que está em disputa. Né? As intenções do governo não são boas, a intenção é essa, pautada na austeridade fiscal, para bancar esses grandes acordos, né, de parceria público-privado. O governo virou uma espécie de máquina de privatização. O Rui Costa hoje é um governo que apresenta uma máquina de privatização. Então, ele vai tentar privilegiar esses interesses. Nós precisamos dizer que o orçamento da Bahia tem que estar voltado para outra coisa. É que não existe um problema de falta de recursos. Se você for ver hoje, por exemplo, a cidade de Salvador está cheia de placas do governo do estado, já com aquela postura, com aquele posicionamento autoproclamatório, né? Não é uma publicidade governamental no sentido de fortalecer, de conscientizar as pessoas, como nós vimos até no período mais grave da pandemia. Eles voltaram para aquele esquema de autopromoção, de fortalecimento de imagem deles como alternativa de governo, algo que cheira muito mal nesse contexto de pandemia, porque nós precisávamos estar direcionando os recursos do Estado, não para situações como essa, para encher a cidade de combate à Covid, com conteúdo desse tipo, mas para o combate à Covid, né, e para o fortalecimento dessa possibilidade de acolhimento, especialmente aos servidores públicos e ao próprio público no espaço do serviço público. Mas a gente não está vendo isso acontecer. Então, nós precisamos denunciar, dizer que não é falta de dinheiro, não existe uma objetividade de escassez. A escassez para determinadas demandas é uma opção do governo. Nós precisamos batalhar em cima dessa perspectiva para que o governo retorne posições. Não é impossível, né? A gente já conseguiu algumas vitórias nesse contexto de pandemia em relação a posições do governo, que eram posições muito ruins, que eles precisaram recuar porque a gente conseguiu dar luz a determinadas situações. Isso reflete também no trabalho remoto, né? Isso que você está falando. Isso, com certeza. Essa situação que a Dayana colocou aí é realmente
a perspectiva de nós termos um adoecimento em massa no serviço público é muito grande, com a prática do governo, que pode significar uma situação de assédio e de negação de direitos que são direitos de sobrevivência mental, digamos assim, né, das pessoas. O direito ao descanso da classe trabalhadora é um direito de reposição das suas condições físicas e mentais, inclusive para o exercício laboral. Então, nós podemos, com esse tipo de prática, né, de asfixia do servidor, da servidora pública, a gente pode ter, sim, um processo de adoecimento em massa. A sociedade precisa entender isso, sair de uma condição de vulnerabilidade em relação a esse tipo de argumento completamente rasteiro do governador, como esse das praias e dos bares, certo? E vir para o debate pé no chão, consequente e acolhedor, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Daiana? De fato, essa crença, essa falta de crença mesmo, que na verdade é falta de crença, e isso também permeia a gente, enquanto sindicalista, pessoas que estão à frente de representar as categorias nesse momento. Parecia que a gente estava trilhando por um caminho diferente, mas eu sinto hoje que, pelas declarações hoje do governador, uma certa regressão. Não que a gente tivesse colocado grandes expectativas, mas essas últimas declarações, principalmente em relação à educação básica, reflete uma regressão do que se estava caminhando, né? A gente já sabe que existe uma tentativa de desmerecer o servidor público, de colocar como gasto daquele que está descansado em casa, quando na verdade não é. Né? Os professores da educação básica estão adoecidos mesmo, porque a cobrança é grande, você está afastado do seu ambiente de trabalho, é uma mudança brusca, então as pessoas estão pensando que a gente está de férias e coloca, não vamos ter o calendário escolar, janeiro, fevereiro, carnaval, seja lá o que for, a toque de caixa de qualquer jeito, quando, na verdade, nós, como pais e mães, estamos preocupados com a saúde dos nossos filhos, não queremos esse calendário acadêmico ou esse calendário escolar dessa forma, né? O acadêmico, no caso das instituições superiores, a todo custo. Não é isso que a gente está falando. E aprendizado não se faz com horas, né? O calendário ser cumprido a toque de caixa. Eu mesmo tenho um filho em idade escolar, 6 anos, Pedro, e aqui em casa a gente definiu que Pedro não vai retornar para a escola. Não só porque a gente definiu a segurança dos nossos filhos, eu sou asmática, então também estou enquadrado no grupo de risco, a nossa segurança é do nosso filho, mas também dessa falta de crença do próprio investimento do governo do Estado para os protocolos que são necessários para a educação básica. Né, o governo já deu aí entrevistas falando que a SEC está fazendo levantamento para investimento de instalação de pias. Quando a gente sabe que é o que você falou, tem escolas que não tem nenhum banheiro. Aqui a gente vive isso, né, de forma latente dentro da escola da UFES. Né? Inclusive, as pessoas que trabalham no seu gabinete já veio visitar. A gente espera passar isso tudo para que você venha visitar. Né? Os seus funcionários vieram aqui nos dar esse apoio do gabinete, viram a situação da escola, né, se comoveram tanto quanto nós, e viram que o investimento na educação pública, aí a gente já sabe disso de cor salteado, mas ver é ainda mais chocante, né, enquanto os jovens precisam. Então, aqui, pelo menos, a gente tem 600 estudantes, entre eles, no caso, o meu filho, que não teria condições nenhuma. Se ele decidisse pelo calendário escolar, a gente não teria condições nenhuma, nem com a pia, porque, de fato, apesar dele ter dito, né, Firmino, em mesa de negociação, fora dos técnicos que ia resolver, porque, inclusive, a gente já fez algumas denúncias, é importante você frisar, os pais daqui do Centro da Educação Básica estão escrevendo e-mails para o gabinete cobrando e para a SEC, porque é uma denúncia, né, porque o próprio governador falou em mesa de negociação, na frente da deputada Fabiola, na frente do secretário Jerônimo, que ia resolver a situação aqui da escola, para que os alunos do SEB, que funciona na Cidade Nova, tivessem um outro espaço, até na mesa, não foi Firmino, ele pegou o celular, disse que poderia fazer um anexo em um outro espaço, fez aquela coisa toda, encheu as pessoas de esperança,
E, recentemente, a gente soube por parte do reitor que as obras estão paradas no SEB, que funciona dentro da universidade. Está abandonada pela empresa por pagamento de IOS, né? A empresa começou a fazer o serviço e teve de parar porque não recebeu da SEC o pagamento, e no outro complexo não foi aprovado nada. Quer dizer, como é que você vai pensar retorno? Ele vai botar uma pia num lugar que já é improvisado, num galpão, para os alunos voltar? Então, são coisas absurdas que a gente vê, que não condizem, né, de fato, com o papel de um gestor nesse momento de grave crise. Né? E aí a gente entra em parafuso, porque a gente já tem um total irresponsabilidade no campo federal, né, do governo federal, nas conduções dos nossos assuntos educacionais. A gente conseguiu uma vitória aí com a aprovação a todo custo do fundo, né, para a educação. Precisou de uma mobilização nacional para a aprovação desse fundo. E aí a gente tem um tipo de posicionamento político desse no governo estadual, a gente fica extremamente decepcionado. E é por isso que políticos como você ainda fazem um diferencial mesmo, e que a gente precisa do apoio para a gente ir para frente. Esse exemplo que você deu do Fundeb, eu acho que ele é um exemplo bastante precioso, sabia? Porque houve uma mobilização muito grande nacional em torno da questão do Fundeb, a ameaça era muito grande, e a leitura que se faz é que nós tivemos uma aprovação de um Fundeb aperfeiçoado. Não foi o nível de aperfeiçoamento, né, que nós desejaríamos, mas houve um nível, inclusive um nível de aperfeiçoamento do Fundeb e a garantia de uma estabilidade no tempo, da garantia do Fundeb, né? Então, é possível ter vitórias a partir dessa mobilização social. Talvez esteja na hora da gente romper com as ilusões em relação ao papel ativo dos governos, em relação a responder às necessidades mais legítimas do povo e apostar muito mais nos potenciais de mobilização social para a garantia dessa. Né? Eu sempre retomo as conquistas que agora estão sendo retiradas na Constituição. Você vê que são tantas reformas constitucionais, e as reformas estão sendo feitas porque o conteúdo da Constituição, para eles, é um conteúdo que precisa ser modificado. Né? Eles precisam fazer reformas constitucionais porque, em um determinado momento, foi marcado na Constituição determinados direitos, e eu sempre fiz, foram marcados esses direitos na Constituição por mobilização social, fundamentalmente, porque, inclusive, nós não tínhamos nem expectativa de ser governo. A Constituição foi feita no governo de José Sarney, né? E nós sabemos qual o perfil de Sarney, desde o período da ditadura, ele sempre teve um perfil relacionado ao setor mais conservador da política brasileira, e, no entanto, a Constituição de 88 marcou um conjunto de conquistas, né? De um povo que se organizou e tensionou os governos, né? O peso da esquerda de alguma coisa sinalizasse uma perspectiva popular, seja nos municípios, mas principalmente nos estados e no governo federal, era insignificante. Inclusive, a própria presença parlamentar da esquerda era muito pequena. Só que daquela quantidade de deputados e deputadas muito reduzido, marcadamente de esquerda, digamos assim, por trás daquela representação existia todo o sentido de mobilização social que fez com que as elites recuassem. Eu acho que a gente tem que entrar nesse espírito, voltar a esse espírito da mobilização, porque fazendo disputa de ação direta é possível arrancar conquistas para o povo. Agora é preciso disputar mais do que nunca dos governos. E é um desafio que o Sinteste, né, Firmino, tem feito, de fato, mobilizar a categoria. A gente tem feito isso e tem buscado realmente se reinventar dentro desse contexto todo, né? Nós estamos aqui com essa live discutindo essas nossas angústias. O Sinteste, o NEB, amanhã vai fazer sua assembleia pelo Google Meet. Nós tivemos uma assembleia aqui em Feira também. Então, nós estamos, assim, nessa luta mesmo, buscando fazer com que a categoria tome conhecimento de tudo e, mesmo de forma virtual, ela faça essa pressão, porque a gente tem visto
que tem dado certo em algumas esferas. Então, a gente pode ainda se mobilizar, pode se unir mesmo em torno das melhorias para a categoria. E esse é o nosso grande desafio enquanto liderança sindical dentro do Sinteste, né, Firmino? Muito bom. Com certeza, com certeza. O Sinteste é a vanguarda do movimento social hoje. A gente precisa contagiar o movimento social com esse espírito do Sinteste, né? De debate aprofundado, debate olho a olho, de intervenção no cotidiano. É preciso contagiar. Vocês não podem deixar a peteca cair. O papel de vocês é principalmente esse. Firme, para as pessoas perceberem que é possível fazer. E principalmente, Hilton, você que está se lançando agora como pré-candidato a prefeito de Salvador, entendeu? É um espaço que vai ser realmente travado voto a voto. Eu acredito muito na percepção, né, do momento que nós estamos atravessando de reintegração das forças, como você falou, que a Diana reforçou, entendeu? E eu acho assim, que o papel do sindicato, das entidades hoje, ela está muito mais evidenciado, porque as categorias, não existe hoje sindicato sem categoria, isso é uma máxima, certo? Então, nós precisamos, com o nosso exemplo, assim como nós estamos fazendo, o Sinteste, fazer com que se leve, chegue lá, na boca, na porta do gol, entendeu? Todos os anseios da categoria que há muito tempo vem sendo represados. E o represamento, antes era da direita, Hilton, mas agora o próprio represamento já vem da própria esquerda. Ou seja, o nosso trabalho agora é um trabalho dobrado, entendeu? A gente tem que ver agora com que forças nós poderemos contar daqui para frente. E eu acho que você tem sinalizado isso para a gente diariamente. Né? Nós não esquecemos assim, o papel que você tem desempenhado à frente das entidades, entendeu? E é por isso que, vez por outra, ou quase sempre, você está sendo convidado justamente porque você está sendo a voz dentro desse contexto da educação e relativizando também essa luta, porque essa luta tem que ser de todos e por todos, né? E nós agradecemos sensivelmente hoje, já passamos de 1h30, quase 1h35 de live, mas nós entendemos que o nosso papel está sendo feito aqui e agora. Como você falou, é o olho no olho, nós nos mostrarmos para a categoria, nos mostrarmos para a sociedade baiana, dizendo que somos e não deixaremos de ser servidores públicos, certo? E que as entidades elas assumem esse papel, né, todos os dias, de se mostrar como um farol, né, o referencial para a categoria, certo? E por isso que nós apostamos sempre nas pessoas que realmente arregaçam as mangas nos momentos mais difíceis que a categoria precisa, e é o seu caso, Wilton. Eu só quero agradecer a sua presença, né, reforçar que a Diana está sempre aqui conosco, nos fortalecendo como Sinteste BA, entendeu? E dizer que a luta continua, certo? Jamais jogaremos a toalha, muito pelo contrário. Todas essas ações que estão acontecendo retirando os direitos de servidores, elas não vídeo nosso, certo? Principalmente do Sinteste BA, não só nós universitário, por causa só está na cabeça dos governantes, né? Vejam aí os indicadores, entendeu? Mas nós continuamos a luta e muito obrigado, e essa casa está sempre aberta para você e os nossos parceiros. Obrigado também, Diana. Obrigada, Firmino, obrigada, Ayrton, e vamos aí para os nossos próximos passos, né? Que a nossa próxima discussão agora seja a creche, então Ayrton já tem mais um repeteco com a gente, né, Firmino? Com certeza, aí dessa vez vai ser com o Fórum dos Técnicos, para a gente dialogar sobre essas creches nas universidades. Então, agradeço imensamente e, como sempre, conto com vocês no front, na luta. Beijo. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço e obrigado, obviamente, pelas lições também, que não tem como passar por um evento como o Sinteste sem sair um pouco melhor. É muito bom
e é muito bom saber que nós temos um sindicato com esse nível de qualificação numa instituição que é estratégica, né? Porque sem universidade não existe soberania nacional. Sem investimento realmente em universidade, nós não vamos mudar o rumo desse país que tem tanto potencial. É um país gigantesco em potenciais, mas completamente bloqueado. E sem pesquisa mesmo, e extensão, né? Sem universidade, portanto, nós não vamos mudar esse rumo. Então, parabéns para o Sinteste por mais esse debate, por essa sintonia com as polêmicas atuais da categoria e da sociedade, e nós estamos completamente à disposição, 100% à disposição, para estar nessa sinergia. Tá bom? Valeu, gente. Uma boa noite a todos. Lembrando que amanhã vamos ter uma assembleia. Todos estão convidados e convidadas. Tchau, tchau. Até a próxima live. Firmino. Valeu, Wilton. Tchau, tchau. Tchau, bye. Tchau, Firmino. Tchau, tchau.